Se você é um cristão, certamente você já ouviu a seguinte frase: Deus tem um propósito para a sua vida. Ou então uma outra que diz assim: Deus sabe de todas as coisas. E perceba, são frases verdadeiras, não existe mentira nenhuma em dizer que Deus tem um propósito para a sua vida, não existe mentira nenhuma em dizer que Deus sabe de todas as coisas. As Escrituras afirmam isso a respeito do próprio Deus. Agora, o problema é que normalmente essas frases são pronunciadas em momentos inoportunos, quando as coisas não vão bem, quando planos não saem do papel ou são frustrados, chega alguém e dá um tapa nas suas costas e diz: Deus tem um propósito, Deus sabe de todas as coisas. Nisso aí, Deus tem um propósito nisso daí. Mas que propósito é esse? O que é que o Senhor quer fazer com a nossa vida, mesmo quando as coisas não vão bem, quando vai tudo por água abaixo? Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Na tentativa de te ajudar a encontrar esse propósito que eu queria compartilhar o devocional de hoje. E você sabe, todas as manhãs nós estamos aqui expondo a Bíblia 365. Nós fazemos sempre uma das leituras que ela propõe. Ela apresenta uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento, uma leitura de Salmos e uma leitura de Provérbios. Nós selecionamos uma dessas e compartilhamos um devocional aqui todas as manhãs. E se você quiser saber como adquirir essa Bíblia, clica no primeiro comentário fixado aqui, logo abaixo da descrição desse vídeo, que você vai ter acesso a uma Bíblia como essa minha aqui, que já vem com esse plano de leitura, que é uma proposta para um ano. Bom, hoje eu quero ler então o que diz a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 12. Ele diz assim: Quero que vocês saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo, e por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Amém. Bom, o apóstolo Paulo está começando essa carta aos Filipenses, né? Nós acabamos de ler aqui um trecho do capítulo de número 1. Então, como é típico dele fazer em suas cartas, ele está saudando os irmãos para quem ele está escrevendo, fala de alguma coisa que ele soube a respeito desses irmãos. Ele está dizendo que sempre que lembra desses irmãos, aqui nos versículos iniciais, ele começa a ficar alegre, ele ora por esses irmãos para que eles sejam cada vez mais fervorosos, para que eles transbordem do conhecimento de Deus, enfim. E logo depois ele vai falar um pouco de si, de como é que ele está. E ao ler esse trecho aqui, a gente fica sabendo então que essa carta de Paulo é uma das cartas da prisão. Por que tem esse nome? Porque Paulo está preso quando escreve essa carta. Não sei se você reparou, mas o versículo de número 13 diz assim: Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. Então ele está preso quando ele está escrevendo esse texto. É algo ruim de se acontecer, né? Ninguém quer ser preso, ninguém quer ficar atrás de uma grade. E eu penso que certamente Paulo entendia muito bem que Deus tinha um propósito quando ele foi para trás daquelas grades, quando ele foi para a prisão. Mas ele não apenas sabia disso, como ele procurou viver esse propósito. O propósito era que Deus fosse glorificado, fosse honrado através da vida do apóstolo Paulo, mesmo ali na prisão. E Paulo vai fazer isso pregando o evangelho para quem quer que ele encontre ali dentro. Paulo vai fazer isso testemunhando da fé dele, tanto verbalmente quanto intimamente, se comportando como um cristão ali dentro daquela prisão, sendo uma referência para os demais ali dentro. Paulo vai se comportar dessa maneira. É por isso, então, que muita gente, ele diz, incluindo aqueles que são os da guarda aqui do palácio,
eles ficaram cientes de que eu estou preso injustamente, eu estou preso por amor a Jesus Cristo. E eu quero que vocês saibam, ele diz para os irmãos lá de Filipos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Ou seja, eu quero que vocês entendam, irmãos, ele está descrevendo para os filipenses, que todas as coisas que me aconteceram, elas estão contribuindo para um propósito maior, um propósito que está além de mim, o propósito da fama, da glória do nome de Jesus Cristo. Será que você consegue ter essa compreensão dos eventos, dos movimentos da sua vida, à medida que eles vão acontecendo, e você passa a ter ciência de que, de repente, a sua doença, a sua crise familiar, as coisas que estão acontecendo ao seu redor, a falta de dinheiro, aquele emprego que você perdeu, essas coisas todas estão de alguma maneira contribuindo para algo maior. Quem sabe, se Deus não estiver te ensinando algo ali, te ensinando a ser mais maduro, ser mais paciente, Ele talvez esteja usando aquilo, usando até o seu sofrimento muitas vezes, com o propósito de você alcançar outras pessoas. Que outras pessoas possam glorificar o nome dEle por instrumentalidade daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Nada do que acontece na nossa vida é acaso, irmãos. Tudo tem um propósito, como dizem aqueles que nos procuram para falar essas coisas nos momentos em que tudo vai mal. Então, quer as coisas estejam indo mal, quer elas estejam indo muito bem, existe propósito de Deus aí. Deus quer fazer alguma coisa através daquilo que nós estamos vivendo. E claro, se nós estamos vivendo uma vida santa, uma vida de obediência a Ele, porque Paulo vai falar na carta aos Tessalonicenses também que é isso que Deus espera de nós, espera que nós vivamos uma vida santa. Agora, se a sujeita não está vivendo uma vida santa, uma vida com Deus, está vivendo desregradamente, sem levar em consideração quem é Deus na sua vida, aí não tem como dizer que ela está vivendo algum propósito que Deus pré-estabeleceu para ela. A vontade de Deus é que a gente viva uma vida santa. Então, se você está vivendo uma vida santa, uma vida de abnegação, testemunhando do amor de Cristo por onde quer que você passe, e tem enfrentado sofrimento, e tem enfrentado oposição, quem sabe dentro da sua própria casa, não se importe com isso. Pelo contrário, se alegre nisso, como vai escrever Paulo ao longo da carta aos Filipenses. Porque pode ser justamente essas coisas que vão cooperar para a expansão da glória de Deus aí onde você está, que vão servir de apoio para que o nome de Jesus seja honrado em diferentes lábios onde você se encontra aí. O versículo de número 14 disse que por causa da prisão de Paulo, a maioria dos irmãos ali se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Pode ser que Deus use a sua prisão, pode ser que Deus use o seu sofrimento através de uma doença, através de uma crise financeira, o que quer que seja, para que outras pessoas confiem mais nele, porque vão olhar a maneira como você permanece perseverante, a maneira como você permanece confiando no Senhor apesar dos pesares, e vai dizer: eu preciso ter isso para mim. Eu me recordo de alguns momentos difíceis que eu e minha esposa vivenciamos num passado um tanto recente, e só Deus e a nossa igreja, a nossa comunidade local sabe de onde foi que nós tiramos forças para continuar caminhando, somente através da graça dele. Mas era interessante que muitos irmãos acabavam olhando para a maneira como nós estávamos vivendo aquelas situações e diziam: eu preciso confiar mais em Deus, eu preciso ser mais íntimo de Deus. E eu não estou dizendo isso aqui para me vangloriar, apenas usando como exemplo disso aqui que Paulo está falando, porque de repente o seu sofrimento, ainda que doa bastante, ainda que seja a maior dor que você já vivenciou na sua vida, esteja contribuindo para a santificação, para que alguém fique mais próximo de Deus, esteja contribuindo e muito na vida de alguém. C.S. Lewis costumava dizer que Deus fala com todas as pessoas. Estou parafraseando ele aqui. Mas Deus grita
no sofrimento. Pode ser que ao gritar no seu sofrimento, essa voz esteja ecoando para mais pessoas. E mais pessoas estão conhecendo a Cristo, estão glorificando a Cristo através daquilo que você está vivendo. Portanto, não negligencie, não desperdice esse momento da sua vida. Não desperdice o seu sofrimento. Não desperdice as suas dores. Viva elas para a glória de Jesus Cristo. E saiba que Deus tem um propósito em tudo isso que Ele está fazendo em você e através de você. Bendito Deus, eu oro agora para que esse meu irmão, para que essa minha irmã tenha compreensão exata de qual é o propósito do Senhor para a vida dele. E que nessa hora, Pai, eles entendam que o seu propósito é bom, mas às vezes os meios que o Senhor vai usar para atingir esse propósito podem nos trazer alguma dor. Pode ser que prisões nos esperem, pode ser que oposições nos esperem, mas não importa. Contanto que glorifiquem e exaltem ao Senhor, nós estamos dispostos a enfrentar isso. Então eu te peço que o Senhor prepare os meus irmãos para viverem de fato o propósito. E não só de ouvirem essas palavras e deixar essa coisa no ar, mas que eles entendam e encarem o propósito como verdadeiros homens, como verdadeiras mulheres de Deus. É a oração que eu faço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Se esses devocionais têm te edificado de alguma forma, compartilhe com mais pessoas. Eu vou deixar também um link fixado aqui no comentário para que você faça parte do nosso grupo no Telegram, onde ali eu aviso em primeira mão sempre que um vídeo aqui do canal sai, especialmente esses dos devocionais da manhã. E se de repente edificou mesmo a sua vida, compartilhe com mais pessoas nos seus grupos, compartilhe particularmente com alguém e assim abençoe a vida de mais pessoas também que estão procurando viver o seu propósito diante daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Que você tenha um excelente dia debaixo da presença do Senhor.